Cumprimentei a igreja com a paz do Senhor, amém? Até enrolei a língua. Deu até piriri. Irmãos, vamos abrir em Mateus 4. Amém. Amém? Mateus 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Até aqui. Agora, Amém. se possível, em Hebreus. Hebreus 4. Quatro, 15. Amém. Amém? Amém. 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu entendo que... Pode se sentar. Pode sentar. Entendo que o Senhor, Jesus, ele foi tentado, né? Foi levado para o deserto. E lá ele foi tentado, passou por tudo que nós passamos hoje, né? Pelas dificuldades, pelas nossas fraquezas. Ele teve fome, assim como diz aqui. E depois de já 40 dias e 40 noites, teve fome. E é o que acontece com a gente, né? Se ficamos, se jejuamos, sentimos fome. E quando ficamos sem comer, sem se alimentar, no caso aqui, se não nos alimentamos da palavra, né, o que acontece? Somos tentados. E logo vem quem? O diabo, né? Tentar soprar algo na nossa mente, né? Mas aqui em Hebreus ele fala que o Senhor ele foi tentado, né? Mas ele venceu. Ele venceu o pecado. Ele venceu, digamos, peraí, vamos lá, estou meio perdida aqui. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, nossas semelhanças, mas sem pecado. Quer dizer, ele passou por todas as dificuldades, passou por tudo aquilo que a gente passa. Mas se nós pararmos para pensar, né, poxa, mas é difícil. Às vezes acontece certas coisas na vida da gente que a gente fala, não consigo, não vou conseguir me levantar, não vou conseguir caminhar, não vou conseguir passar por essa barreira, não vou conseguir passar por essa dificuldade, não consigo. Mas aqui está dizendo, o Senhor Jesus, ele também passou por isso. Ele também foi colocado à prova, ele também foi tentado, né? De certa forma que, no momento em que ele estava fraco, o diabo foi lá e falou assim, agora é que eu vou me apoderar dele. Então, vou aproveitar da fraqueza dele, né? 40 dias e 40 noites não é brincadeira, não. Pensa, a gente fica 1 hora, às vezes 20 minutos, já começa a surtar. Pensa 40 dias e 40 noites. E ali Satanás falou assim, agora é a oportunidade que eu tenho para entrar na mente dele, né? E o que aconteceu? Ele já se viu vitorioso ali. Por quê? Porque Jesus estava fraco. Assim ele pensava. Então ele falou, vou lhe oferecer tudo que eu posso para poder roubar, né, a fé dele, roubar, se apoderou da fraqueza dele, falou, agora eu consigo dominar, agora eu consigo a chave, agora eu consigo ser aquilo que ele disse que eu não poderia, né, quando ele foi expulso. Mas não, aqui está dizendo que ele passou por tudo, por todas as dificuldades, ele passou por tudo que a gente passa, né? E aqui é a prova viva de que realmente é possível
a gente vencer o pecado, a gente é tentado o tempo todo, né? O Satanás, ele tenta mesmo. O que a gente tem que fazer é nos alimentar da palavra, né? De dia e de noite, se possível os 40 dias e 40 noites, né? E porque realmente em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Então agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Gostaria de convidar o grupo de louvor para estar louvando. Amém. Céu da Igreja Cabal do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aqui nesse louvor já diz, né? Não importa o que a gente faça, não importa as circunstâncias, porque Ele não desiste de nós. Eu creio, Senhor, porque todas as dificuldades, todas as barreiras são possíveis para aquele que crê, né? Aleluia. Glória a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Obrigada, Senhor, por acreditarmos, Senhor, em nós. Glória a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Glória a Deus. Não importa pra onde você foi, se
na escuridão da noite. Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. Ele não desiste. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. É verdade, Deus. Obrigada por acreditar em nós, Senhor. Por nos levantar, Pai querido, a cada manhã, Senhor, a cada deitar. Aleluia. Não pare. Não pare. Controle. Glória a Deus. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Eu creio, Senhor. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não deve desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Aleluia, Jesus. Das muralhas que caem, ouça o som das portas que se abrem. Ouça o grito de derrota do gigante. Mas a conquista já está por vir. Mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer.
Esse louvor ele é muito lindo e quando fala que Deus está no controle, Deus está no controle da tua vida? Irmãos, a cada momento e situação que o mundo tem passado, nós devemos estar sempre analisando, verificando, olhando o que está acontecendo no mundo ao nosso redor e o mundo que nós estamos vivendo, esse mundo, aquele que é o mundo interior, aquele mundo que você vive. E quando nós cantamos esse louvor, não pare, Deus está no controle. A realidade é que nós temos observado que muitos têm parado e que Deus não está no controle na vida de muitas pessoas. E eu lhe convido a deixar Deus realmente estar no controle da sua vida. Porque se você deixar Deus no controle da sua vida, você pode ter certeza de uma coisa. Irmãos, tem um louvor que ele se chama assim, Salte o Cabo da Nau. Tem esse louvor aí, da harpa cristã, Salte o Cabo da Nau? Então, né, a pastora lembra desse louvor? Pode cantar? Eu me lembro, alguns anos atrás, quando nós começamos, eu cantava, irmãos, os hinos da harpa quase todo, porque não tinha quem cantasse. Nós não tínhamos músico, nós não tínhamos pessoas dedicadas ao ministério do louvor, pessoas que tinham disposição para estar louvando a Deus, fazendo tudo, então a gente fazia tudo. Então, e Deus me traz a minha memória este louvor, Salte o Cabo da Nau. Saltar o cabo da nau, irmãos, nau quer dizer o leme do barco. Quer dizer, você está guiando o barco e de repente você confia no Senhor e larga as mãos e deixa o Senhor guiar o teu barco para onde Ele quer, porque tenha certeza de uma coisa, que quando Deus está guiando a tua vida, não há tempestade que Ele não passe para o outro lado. Quando Deus está guiando a tua vida, pode ter certeza de uma coisa, você aqui, você de casa, Deus estando no controle, irmão, Ele vai fazer com que o teu barco, ele chegue do outro lado da margem, sem nenhum dano e sem nenhuma perca. Sabe por que eu quero dizer isso? Porque uma certa feita, o apóstolo Paulo estava sendo levado prisioneiro, e quem estava no controle do barco era o capitão, mas Paulo tinha avisado para o capitão, não continue a viagem, mas ele falou assim, eu vou continuar. E o que aconteceu? O barco se quebrou, a carga se perdeu e teve um tremendo prejuízo, mas foi avisado pelo homem de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você, eu estou avisando a vocês, deixa Deus no controle da tua vida, e assim você verá o quanto é bom andar no controle do Senhor, e você verá que é bom, irmãos. Amém? Vamos soltar o cabo da nau? Achou, irmão? Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém? Sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho se abriu, a força tu és contra as ondas lutar, seu amor quer te revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo das mãos e navega com fé em Jesus. Em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Tá seguro aí? Trevas vem assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. Ele está de olho em você. E na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster.
Por isso que você está aqui hoje. Soltei, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não parará. Cabo da nau. Soltei O cabo da nau. toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pede mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solte o cabo da nau, Soltei. solte o cabo da nau, toma um remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Vem Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus. Irmãos, quem está inseguro em Jesus, ele pode soltar o cabo da nau, ele pode confiar, pode entregar sua vida para Jesus e Deus vai guiar, amém? Quero dar uma oportunidade para o irmão aqui hoje, o cooperador aqui hoje está dando uma palavra também, amém? Aleluia. Louvado seja. Cumprimento a igreja com paz do Senhor. Vou deixar um texto que está em Eclesiastes 3. Amém? Aqui fala, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajudar a juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Amém. Bom, aqui sempre fala, aqui está falando que tudo tem seu tempo, né? Independente do que a gente está passando, mas às vezes a gente faz as coisas assim, às vezes a gente pede as coisas para Deus, mas aí não acontece, aí muita gente fica assim, ai Deus, o Senhor não, parece que não está me escutando, mas Deus sempre está ouvindo, né? Mas apenas não chegou aquele, como se diz, aí igual aqui fala, né? Tudo tem seu tempo, né? Não chegou o tempo de Deus, né? A gente quer o mais rápido possível, mas Deus fala, não, você não precisa ainda.
você não quer, você não precisa agora. Se eu te der agora, você pode fazer coisa errada, né? Então, tudo Deus dá na hora que a gente precisa, né? Independente por exemplo, a gente pede muita coisa assim. Às vezes, bom, graças a Deus, assim, quando eu converso com Deus assim, a única coisa que eu sempre falo para Deus, eu sempre só falar obrigado. Porque, eu agradeço a Deus, porque, assim, eu falo, Deus, eu não tenho coisa para pedir, não. Apenas eu quero dar mais saúde só e sempre só agradeço, né? Aí, às vezes eu venho dentro do carro de manhã, né? Porque eu tenho que acordar meio cedinho, né? Para vir trabalhar. Aí... aí eu acordo, aí depois eu venho trabalhando, eu venho aqui dentro do carro, né? Aí eu fico falando, Deus, obrigado pelo tempo, pelo ar que eu respiro, por tudo. Obrigado. Aí eu venho falando, até, às vezes, quando eu chego assim no ponto, assim, eu falo, nossa, já estou aqui, sabe? Às vezes eu viajo assim, né? Mas eu venho prestando atenção, tá? Não é... Mas eu sempre, assim, aí eu sempre penso, sabe? Deus sempre dá as coisas quando a gente precisa, né? Igual todo mundo, como eu falo, quando estava... antes de eu arrumar uma esposa, aí o pastor sempre falava para mim, olha, agora eu arrumei uma pessoa boa para você, né? Aí, de repente, vinha assim, aí olhava assim, falando, eu não sentia nada, né? Deus também não falava que era para mim, né? Eu falava, Deus, se for para ser, que seja, mas se não for também, tira do meu caminho, né? Aí, amém. Todos que foi falado que era, graças a Deus, não era para ser, né? Aí foi passando. Aí o pastor foi passando assim, né? Falando, tem tal pessoa assim, coisa. Eu falava, se for de Deus, que vai ser, mas se não for, afaste do meu caminho. E saía, né? Aí eu falei, não, então não é para ser, né? Aí o pastor falando, né? Aí ele já disse que já estava até calo no joelho, já. Aí era pastor de um lado e pastor do outro. Um orando para o outro, o pastor orando por mim e o pastor da Marcinha orando por ela, né? Eu e os dois falando, nós já está calo no joelho, se não der certo agora... Mas, assim, graças a Deus, Deus me presenteou, assim, sabe? Então, como se diz, eu esperei, né? Eu não fiquei assim, todo mundo falava para mim, você fica aí, só pensa em dormir, só pensa em trabalhar, só pensa em fazer pão. Todo mundo fala para mim que eu só penso em fazer pão. Pão, bolo, comida, só isso, né? Eu não queria assim, me divertir assim. Eu falava para a pessoa, né? O que adianta eu sair correndo atrás de pessoa que não vai adiantar, falei. Não é por aí que, não é eu saindo procurar que eu vou achar. Eu falava para essa pessoa, né? O que é meu, Deus vai me dar aqui, ó, na minha mão. Não se preocupe. É verdade. Aí o homem falava, aí essa pessoa falava para mim, né? Quem escolhe muito vai ser escolhido. Aí eu falei, não tenho nem para escolher, então, amém. Mas assim, por isso, assim, Deus dá o tempo tudo certinho, né? Por isso, graças a Deus, deu tudo certinho, né? Agora, por isso que, assim, essa passagem também, eu e a Marcela, nós estávamos lendo junto, né? Aí nós lembrando, tudo tem seu tempo, né? Nós esperamos, os dois esperou o momento certo, né? Então, eu nunca imaginei, né? Eu nunca imaginei que, da onde que ia aparecer, né? Então, mas Deus tem tudo um propósito, né? Então, amém. Por isso, agora eu já sei que tudo tem seu tempo, por isso não tem pressa, não. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que meu joelho parou de ter calo. A respeito dele, né? Claro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chamar as crianças aqui à frente para estar orando pelas crianças. Amém? Vamos nos colocar de pé. Amém?
estenda sua mão para cá. Eu não vou convidar ninguém especial para orar, eu quero que todos orem pelas crianças, todos. Por isso que eu pedi para você estender as mãos para cá. E aqui está representando teu filho, está representando teu sobrinho, ou alguma criança que você quer que ela seja alcançada pelo Evangelho. Amém? Então vamos orar, Senhor meu Deus e meu Pai. Está aqui essas crianças, Pai querido, não somente que representa, Pai querido, as crianças desta igreja, mas também, Pai, que nós queremos, nesse momento, colocar as outras crianças, Pai querido, principalmente aquelas que poderiam estar aqui, Pai querido, para que pudesse receber a oração. Meu Deus, se os seus pais, Pai querido, não têm entendimento, Pai querido, use essas crianças para dar entendimento aos seus pais, para levar elas ao caminho do conhecimento da verdade. Por isso, Pai querido, eu te peço, guarde essas crianças, tome conta delas, tome as que não estão aqui, Pai querido, visita, Pai querido, nos lares, Pai querido, das crianças, Senhor, porque os pais são responsáveis, Pai querido, pela criação, Pai querido, pela educação, mas principalmente pelo ensinar do caminho do Evangelho, Pai querido. Por isso, Pai querido, eu lhe peço, guarde essas crianças quando elas estão aqui na tua casa, Senhor, para que elas possam, Pai querido, absorver e entender a tua palavra também, Pai querido, é o que eu te peço, e abençoa essas crianças em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus amados, vamos tirar nossas ofertas, nossos dízimos para a casa do Senhor. O apóstolo Paulo, ele descreve no livro de Coríntios, né, que há um tempo ao qual nós fazemos com alegria de ofertar na casa do Senhor. Por isso eu lhe convido a estar alegre, porque você tem a oportunidade de glorificar a Deus com as suas ofertas e com os seus dízimos. Porque quando você faz isso, lembre-se de uma coisa, Deus, Ele está olhando a alegria do seu coração e Ele vai fazer algo tremendo, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, se você entra numa casa, diga, paz seja convosco. Se houver ali um filho da paz, então aquela paz repousará sobre ele. Se não houver, aquela paz retornará para ti. Eu quero dizer o seguinte, quando você pega a tua semente, você vai colocar no lugar certo. Aonde? Na terra fértil, aonde vai multiplicar. E você vendo que a semente que você planta, ali naquele lugar, que aqui nesta igreja, nesse caso Filácio, você vai ver que a tua semente que você está plantando, ela... Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Amém? Romanos 8, versículo 9, que diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Agora, vá em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Eu vou estar lendo apenas um verso, e depois estarei comentando os outros versos seguintes. Amém? Verso 17, que diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede
a oportunidade de vir à tua casa, a oportunidade de engrandecer o teu nome pelo ar que o Senhor me dá a respirar. Obrigado, Senhor, porque os meus amados irmãos, eles não fizeram nenhum sacrifício de estar aqui na tua casa. Porque sacrifício em servir ao Senhor, Pai querido, são só aqueles, Pai querido, que não entendem que é com amor que nós buscamos ao Senhor. Por isso, Pai querido, que não é sacrifício nenhum, nós dispusermos, Pai querido, de toda a vontade da nossa carne, para satisfazer a vontade do nosso espírito, que é na comunhão dos santos glorificar o único que deve ser glorificado, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que vive e ele será para sempre o nosso conselheiro, o nosso Deus forte. Ele se chama o Emanuel, o Deus conosco, e é por isso que nós estamos aqui, porque a ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo louvor, nesse momento aonde nós nos reunimos, porque sabemos de uma coisa, que quando estamos nesse santo lugar, que foi separado, exclusivo, algumas horas para adorar a Ti, Senhor, nós queremos dar a Ti todo o nosso louvor. Você crê que essa palavra vem do Senhor para tu? Você crê que Deus está falando contigo, ministrando teu coração? Você de casa, que Deus te abençoe. Abra tua mente e teu coração e receba a palavra viva e eficaz do Senhor e se assente glorificando a Deus em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que é muito bom estar na casa de Deus. Por isso que as pessoas que estão, irmãos, vivendo nessa terra, no tempo que nós estamos vivendo, elas não entendem, muitas vezes, o que é o evangelho da verdade. O que é o evangelho da transformação? E é por isso que o mundo, aonde você convive, no caos social que nós convivemos, e esse caos social, ele compreende-se também dentro do nosso meio evangélico, ou evangélico, ou cristão. Eu quero dizer para você o seguinte, que quando o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Você teve um encontro com Jesus, amém? Irmãos, todas as pessoas que ela tem um encontro com Jesus, ela tem uma mudança de hábito. Todas as pessoas que têm um encontro com Jesus, ela muda a sua ideia. Por quê? O hábito que você tem é segundo o ensinamento que você recebe, seja do teu pai, seja na escola, ou seja na sociedade, do convívio que você tem. Irmãos, mas quando Jesus chega na tua casa, quando você chega, abre o teu coração, entrega a tua vida para Jesus, algo diferente acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que aqueles que têm encontro com Jesus, a primeira coisa que vai ser transformada na vida dele é a sua alma, é a tua vida espiritual. É aquele que entende que o único caminho para a tua existência é Jesus Cristo. E nós lemos aqui um texto, um verso que diz que vós, porém, não está mais na carne, mas no Espírito. Irmãos, eu acho coisa interessante que o apóstolo Paulo fala, não está na carne, mas está no Espírito. Mas ele dá a conhecer por que você deve estar no Espírito. Porque se verdadeiramente o Espírito de Deus habita em vós, algo vai acontecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala para mim e para você, como nós lemos nesse texto, quem está, não é quem estava, não é quem vai estar. A palavra é bem clara, é para quem está. Eu quero dizer que abençoado tu será que está na casa do Senhor. Abençoado tu será por estar aqui nesse lugar.
Então, irmãos, não é você será abençoado, eu estarei lá, ou eu estive lá, porque ontem a bênção já foi derramada sobre a tua vida, hoje a bênção é para a porção desse dia, amanhã ela te dará outra porção para te abençoar. Então Deus é bem claro que Ele diz para mim e para você: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. E aí é que entra o grande detalhe. Nós dizemos que estamos em Cristo Jesus. Amém? Os de casa também dizem isso. E qual é a novidade da sua vida? Qual é a novidade que está acontecendo na tua vida? Amanhã vou acordar às 6 horas da manhã, fazer café, vou ir para o trabalho, vou fazer isso. Rotina. O evangelho não é rotina. Presta bem atenção. A Bíblia não é rotina. Tá? O culto não é uma rotina. Só é rotina para aquele que estava em Cristo. Ele não permaneceu, então é rotina. Quarta-feira, 8 horas, culto. Eu vou para a casa do Senhor com alegria. Eu vou com alegria. Vou lá encontrar o pastor Barbichinha. Vou lá encontrar o irmão. Vou lá encontrar. É alegria. Oi, irmã, paz do Senhor. E tal. Aí vai embora para casa novamente. Irmãos, rotina. Deus quer tirar você da rotina. Mas para você sair da rotina, é preciso você entender uma coisa. Porque aqueles que aceitam Jesus, eu quero dizer uma coisa para você: Deus espera mais de você. Se você está em Cristo Jesus, Deus espera mais de você, de casa também. Mas o que está acontecendo? As pessoas, irmãos, elas estão vivendo uma rotina do evangelho. Na quarta-feira tem culto, no sábado tem culto, na segunda tem culto, na terça, tem igreja que tem culto todos os dias, e tem igreja que só tem culto no domingo, ou tem culto nenhum. Irmãos, quem está em Cristo Jesus, ele é nova criatura. E eu quero dizer uma coisa: quem é nova criatura, eu acho interessante que quando a pessoa ela é nova, ela consegue ter uma visão melhor, que depois vai chegando a uma certa idade, a visão vai tendo uma decadência. Quando a pessoa é nova, ele tem vigor físico, levanta mais peso. E quando vai chegando a uma certa idade, até mesmo aqueles que praticam halterofilismo, irmãos, que chegam a uma certa idade, já não é mais a mesma coisa. Pode até tentar, pode até fazer plástica, não tem esse negócio. Não tem, irmãos. Vai esticar daqui, vai esticar de lá, vai passar, não é a mesma coisa. O tempo mostra a deficiência da própria natureza em si mesmo. Quer dizer, o tempo vai passando e vai mostrando que nós não somos eternos aqui nesta terra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. E aí é que entra o que o apóstolo Paulo quer ensinar para você através dos meus lábios. Ele está dizendo: quem está em Cristo Jesus, ele é nova criatura. E quem é novo em Cristo Jesus, para ele tudo é novidade. A palavra de Deus para mim é novidade todas as vezes que eu leio. Irmãos, eu gosto muito de contar as coisas que acontecem comigo. A minha mãe esqueceu a chave na casa dela, eu fui na casa dela pegar. E cheguei lá, eu tenho uma Bíblia Thompson, né? Que essa Bíblia Thompson, ela já tem comigo mais de 14 anos, né? Só que essa Bíblia, ela foi deixada em cima da mesa e nós tínhamos um cachorro, e esse cachorro fez o favor de comer a palavra. Cachorro mais inteligente do que todo ser humano, ele comeu a própria palavra, comeu literalmente, irmão. Então ele comeu, né, algumas folhas da Bíblia, né, ele comeu literalmente. Só que eu zelo pela palavra, independente pelo tempo ou como ela esteja. Então eu peguei os pedacinhos, juntei,
as minhas anotações estavam todas ali. E eu comecei a olhar os cultos que eu passei, as pregações que foram ministradas, e tudo que estava escrito, eu comecei a falar assim, nossa, eu falei, meu Deus, como é que Deus é bom. E eu comecei a ver que a mesma palavra de 14 anos atrás se renovou naquele momento que eu estava lendo a palavra de Deus novamente. Uma ideia nova estava me surgindo, e porque eu tenho o hábito de pegar a minha Bíblia, ler o versículo e escrever do lado o que é aquilo que eu entendo. E eu comecei a ler o que eu tinha escrito. E eu falei assim, nossa, foi muito bom, mas poderia ter feito assim, poderia ter escrito assim, poderia ter melhorado. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu encontrei nessa anotação uma contagem que eu fiz. O livro de Mateus, ele tem 1071 versículos para você ler. Então, se você pegar somente o livro de Mateus e decorar um versículo por dia, em 3 anos, você decora todo o livro de Mateus. Em 3 anos. Em 3 anos, você vai decorar todo o livro de Mateus, apenas decorando um versículo por dia. E aí, sabe o que eu quero dizer? Depois que você decorar, vai ser tudo novinho da mesma forma. Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã para você. Mas para a palavra de Deus se renovar a cada manhã em você, é necessário acontecer algo. E é isso que é importante na tua vida. Não é apenas passar na igreja. Não é apenas passar na leitura bíblica. Não é apenas, irmãos, passar na comunhão dos santos. Mas é estar continuamente com o Espírito Santo em você. Eu fico abismado, irmãos. Sabe o que Deus diz através das situações adversas da nossa vida? Não é o quanto que você prospera ou ganha, mas é o quanto que você suporta na adversidade para ver a sua determinação para a promessa que Deus fez para você. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas estão lutando até que consegue o alvo desejado. E depois que alcançou o alvo desejado, acabou-se a luta, porque conseguiu. E algumas pessoas estão lutando e desistem no meio do caminho, porque não teve determinação de suportar para ter a certeza que Deus dá esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que você precisa entender, irmãos. Porque estar em Cristo Jesus é você realmente estar deixando o Espírito Santo de Deus te convencer todos os dias que você precisa buscá-lo enquanto pode achá-lo. Porque, irmãos, Jesus ele fala no livro de João 14: no mundo você vai ter aflição. Você não pode ficar turbado no teu coração. Crede em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Eu vou preparar um lugar, mas eu enviarei o Paracleto de igualdade a mim. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. E ele, quando vier, vai convencer o mundo do pecado, o homem do pecado, vai convencer a mulher do pecado, vai convencer a raça humana que haverá
um juízo sobre a terra. E esse juízo, ele já começou, porque a Bíblia nos garante que quando nós começarmos a ouvir rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, irmãos, pestilência, a iniquidade aumentando cada vez mais, o amor do ser humano se esfriando um para com os outros e principalmente para com Deus. Então nós temos a certeza que as portas, irmãos, elas já estão abertas para a vinda do fim. Então o fim já chegou, irmãos, de uma forma clara que muitos não estão vendo. Eu e você precisamos ficar apercebidos, porque enquanto nós estivermos aqui, irmãos, vai ser no abrir e piscar de olhos que o Senhor voltará. Irmãos, as pessoas precisam entender isso. E eu fico abismado como o Espírito Santo. Não se assustem com o que eu vou dizer, não. Vocês de casa também não. Eu acho que o Espírito Santo perdeu o poder. Terceira Trindade, acho que ele perdeu o poder. Se ele não perdeu o poder, o homem, o ser humano, que não deixa ser convencido pelo Espírito Santo, ele é o mais miserável de toda a raça humana. Presta bem atenção. E eu creio mais que o homem que não deixa ser convencido pelo Espírito Santo é um dos mais miseráveis sobre a raça humana do que o próprio Deus perdeu o poder. E como que Deus, o Espírito Santo, não consegue convencer aqueles que abrem a boca e diz que entregou sua vida para Jesus? Foi cantado um louvor, que Deus está no controle. Até onde Deus está no controle da tua vida? Até que venham as perturbações? Quem está em Cristo Jesus, irmãos, ele vê a oportunidade no meio do caos. Quem está em Cristo Jesus, ele vê a oportunidade de crescer no meio da dificuldade, porque Deus dá ideias novas para aqueles que estão nele. Irmãos, é por isso que para estar em Cristo Jesus, é necessário viver uma vida de arrependimento. Jesus, ele sai do deserto. A irmã disse que Jesus foi no deserto, foi tentado e ele não pecou. Por isso que ele é chamado de sumo sacerdote, que foi o único capaz de rasgar o véu que separava o homem de Deus. Então, se Jesus separou o véu que separava o homem de Deus, agora você tem acesso. Mas só tem acesso, sabe quem? Quem está em Cristo Jesus. Sabe por que muitas pessoas, irmãos, elas estão padecendo nesta terra? Porque estão vivendo uma vida passada, estão vivendo uma vida velha, ainda não entenderam o que é ser nova criatura. Fui batizado. Pessoas são batizadas e a Bíblia diz que deveremos nascer de novo na água do batismo. Nasce de novo, nova criatura. E aí começa as lutas, dificuldade. Lembra-se que Jesus, ele foi para o deserto depois que ele saiu do batismo. Quer saber mesmo se você se converteu? Como é que você tem passado nas suas lutas? Você quer saber mesmo que você está em Cristo Jesus? O que que você tem vivido de novo na tua vida? É o que o apóstolo Paulo diz. E ele não só escreve, porque escrever e falar do púlpito, falar aí também é fácil. O negócio, irmãos, é nós entendermos aqui claramente. Ele não só escreveu, Cristo está em mim. E é por isso que quando nós olhamos a partir do versículo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a conversão do apóstolo Paulo, o que é um verdadeiro encontro com Deus. Irmãos, esse encontro com Deus, você vai observar que vai acontecer o quê? Nesse mesmo capítulo, ele vai começar, irmãos, a ter uma transformação. A primeira transformação que ele faz é o quê? Ele era um perseguidor da igreja, ele era um matador de crente. E aí ele começou a fazer o quê? Ele entra, irmãos, na sinagoga, ele entra na igreja, ele entra no templo e ele começa a fazer o quê? A pregar que Jesus Cristo é Senhor. E é por isso, irmãos, que você precisa entender uma coisa: o Espírito Santo está em você. E você fala assim, mas eu não fui batizado com o Espírito Santo.
Irmãos, o batismo com o Espírito Santo é a evidência de você falar em língua, mas aceitar Jesus como Salvador é a certeza que o Espírito Santo te convenceu do pecado. E se você não foi convencido do pecado, se convença nessa noite. Você de casa, quando você ouvir, se convença do seu pecado. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. E eu tenho certeza de uma coisa, irmãos: as lutas e dificuldades vão vir, vai! Mas Deus vai olhar, pode bater que Ele suporta. Irmãos, não é quanto que você aguenta carregar os seus troféus, não. É o quanto você suportou nas adversidades, apanhando e colocando-se de pé todas as vezes, caindo, se colocando de pé a todos os momentos. É isso que Deus quer, irmãos. E é por isso que Deus não conta com covarde. Deus não conta com aqueles que retrocedem. Deus não conta com aqueles, irmãos, que botam a mão no arado e olha para trás. Por isso que Deus, Ele disse para Josué: ser forte, coragem, eu serei contigo como fui com meu servo Moisés. E vem Jesus, diz o quê? Aquele que olha para trás não é digno de mim. E o que nós temos observado? O que é olhar para trás? Olhar para trás, irmãos, é você pensar que seu dia de ontem foi melhor do que o dia de hoje. E não foi, porque ontem já passou. Ah, mas ontem eu recebi um prêmio, recebi isso. Irmão, já passou. Já passou. Seu dia melhor é hoje. Seu dia melhor vai ser amanhã. Você tem que lutar pelo seu dia melhor amanhã. É amanhã que você vai ter que nascer de novo, ser uma nova criatura, estando em Cristo Jesus, e você vai ver que não vai ser apenas o mesmo dia, não vai ser a mesma hora. Ah, mas espera aí, é 9 horas, é 8 horas, é 7 horas, é as mesmas horas, só para aquele que não tem visão do reino espiritual. Eu quero dizer para você que nós trabalhamos com o tempo cromos. Deus trabalha com o tempo kairos. Aprenda a ter leitura do tempo de Deus na tua vida. O irmão leu aqui: há tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Mas saiba que essa contagem é do tempo do homem, mas para Deus o tempo, irmãos, kairos, ele para como um dia é como se fosse 1000 anos, e para ele um segundo é como um piscar de olho. Entenda que Deus está falando contigo. Deus quer que você entenda o propósito para o qual Ele lhe chamou, para que você viesse a entender uma coisa, que você vai voltar para o seu lugar de origem. Você quer voltar para o seu lugar de origem? Porque eu quero dizer uma coisa para você. Para você voltar para o seu lugar de origem, você vai ter que ter força como a águia. Por isso que o Salmo 40, versículo 31, está escrito que o Senhor renova as tuas forças como a águia. E a águia, irmãos, ela só renova as suas asas, só renova as tuas penas, só renova o teu bico quando ela sobe o mais alto monte. E lá está o Senhor. Lá é o lugar para onde Deus preparou para mim e para você. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você. E se está em Cristo Jesus, saiba de uma coisa: o Espírito de Deus vive em você. E se o Espírito de Deus vive em você, eu acho muito interessante, irmãos. Porque olha aqui que Deus, Ele começa a falar para você de uma forma bem clara. Há muitas pessoas que vêm na igreja, que leem a Bíblia, que conhece até a Escritura, mas não sabe o que é reconciliação. Porque nós entendemos aqui o seguinte: Jesus, Ele fala que quem está em Cristo Jesus, Ele é nova criatura. E as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E o versículo 18 ele diz: e tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu um ministério da reconciliação. Irmãos, sabe quem é reconciliado com Deus? Sabe qual é a primeira coisa que acontece com essa pessoa? Ele passa a gerar um fruto dentro dele, que as pessoas olham para ele e falam assim: posso esperar alguma coisa dele porque ele se converteu. Por quê? Você recebe uma nova vida espiritual,
você recebe um novo conceito moral de viver na terra, tá? Esse conceito moral de viver na terra é que as pessoas esperam que, como um bom servo de Deus, você será melhor do que as outras pessoas. É isso que a sociedade espera de você. Se você abre a tua boca, e é por isso que tem muitos que preferem viver no anonimato e no oculto. Irmãos, tem pessoas que trabalham na fábrica, nunca ninguém vai saber que ele é crente. Por quê? Fala tudo que é na rodinha dos amigos, fala de futebol, política, sacanagem, mulher, droga, fala de tudo, menos de Jesus. Menos de Jesus. Há outros, irmãos, que pela vergonha, ele não fala que quer transformar a tua vida. Então eu quero dizer uma coisa para você. A sociedade está esperando mais da igreja. E você é a igreja. Aonde você for, você é parte do corpo de Cristo. Aonde você for, não pense você apenas que está indo só um irmão. Você é um representante legal da reconciliação de Deus contigo. Você traz uma marca sobre a tua vida. E essa marca, irmãos, é que faz o diferencial quem serve a Deus e quem não serve. Então eu quero dizer para você, viva o melhor de Deus. Aprenda a viver, porque nós vamos entender aqui, irmãos, que quem se reconcilia com Deus, eu acho que é interessante que ele entende que foi justificado pela fé. Romanos 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, sabe quem é justificado pela fé? Aquele que vive pela fé. Se você diz que tem fé e não tem obra, ela é morta. E uma fé morta é só para os mortos. E o nosso Deus é um Deus dos vivos e não um Deus de morto, irmão. Então, comece a entender o que Deus quer que você faça. Ele quer que você aviva. Aviva a tua igreja, Senhor. Não tem um louvor assim? Aviva a tua igreja. Como é que é esse louvor, Kelly? Aviva a tua obra, aviva a tua igreja. E para avivar a igreja, irmãos, você deve entender que estar em Cristo Jesus não é apenas agora, não é essas horinhas que você passa aqui, não é apenas quando você ler a Bíblia, não é apenas quando você está evangelizando, é quando você em todo tempo está pensando tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que louve, tudo que honra e tudo que glorifica é o Senhor. Filipenses 4:8. E quando você esquecer de Filipenses 4:8, você lembrará de uma coisa: eu tenho força, porque o Senhor me chamou e me deu coragem para determinar que eu vou vencer as afrontas e as lutas desse dia. E você vai vencer. Você vai vencer, irmão. Muitos estão derrotados porque querem ser derrotados. Eu quero dizer uma coisa para você. Para ser derrotado, você não precisa fazer esforço nenhum. Mas para você ser vitorioso, o seu esforço tem que ser redobrado. Para ser derrotado, não precisa fazer esforço. Mas para conquistar a vitória, o seu esforço tem que ser redobrado. Então você entenda uma coisa para me finalizar aqui. Jesus, ele passa 3 anos e meio aqui, ensina os discípulos, e ele termina dizendo para eles: ide, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando o caminho da verdade. Ensina eles a serem discípulos. E quando eu voltar, eu verei se verdadeiramente eles tomaram o meu reino pela força. Porque Jesus disse que o meu reino é tomado com muito esforço. E é por isso que ele diz: esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Se quando você ficar desanimado por qualquer situação na tua vida, eu quero te dar esta palavra:
você é nova criatura. E quem é novo, irmãos, é como o botão da rosa que desabrocha e que o cheiro exala a longe e longe distância. E quando o cheiro chega, sabe de uma coisa, irmãos? Atrai a atenção daquele que sente o cheiro da rosa. E é por isso que a rosa só tem valor enquanto é nova. Ninguém guarda uma rosa velha no vaso ou no jarro. Joga fora. Porque o cheiro é velho. Deus te dá um cheiro novo todas as manhãs. Amém? João capítulo 2. A Bíblia diz que Jesus faz o seu primeiro milagre. Ele pega a água e transforma em vinho. E vinho tem cheiro. Sabe o que quer dizer isso? Se Jesus está na tua vida, você deve exalar o cheiro de Jesus. O cheiro da rosa de Saron. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar. Vamos orar. Eu queria que os irmãos dessem as mãos uns outros. Dar as mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido, os teus filhos de mão dada representam unidade, companheirismo. Meu Deus, em nome de Jesus, há muitas vezes que as forças se acabam. Por isso que a Bíblia diz que é melhor que estejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Meu Deus, eu lhe peço que nessa noite os teus filhos renovam as tuas forças, Pai querido, como a águia. Meu Deus, para que eles possam entender que está em Ti, Senhor, é ter o privilégio, Pai querido, de ter, Pai querido, a capacidade, Pai amado, de vencer, Pai querido, porque o Senhor nos deu a capacidade, Pai querido, de ser mais do que vencedor. Porque estando em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E nós, Pai querido, acreditamos que o diabo, Pai querido, ele não pode, Pai querido, ter vantagem sobre a vida dos teus filhos. Por isso, Pai querido, que o Senhor nos deu a capacidade da libertação. Por isso, Pai querido, eu declaro libertação sobre a vida dos meus irmãos aqui e o de casa também. Meu Deus, que o Senhor comece a libertar a mente deles, comece a libertar a alma deles, para que eles possam entender, Pai querido, que o Senhor está dando para eles uma chance de renovar, Pai querido, o seu vigor físico, renovar, Pai querido, a tua intimidade, porque o Senhor nos reconciliou contigo, Pai querido, porque nós entendemos que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, para ter reconciliação da salvação eterna nos dada no Calvário. Por isso, Pai querido, eu rogo ao Senhor que nessa noite o Senhor toque, Pai querido, em cada vida aqui presente, e aqueles que não puderam, Pai querido, estar aqui conosco, mas que nos acompanham pelo canal da internet, Pai querido, a esses eu peço, Pai querido, dê força para eles buscarem o Senhor enquanto se pode achar. Não se limite, Pai querido, ao fracasso, não se limite às barreiras, não se limite às derrotas, mas cada derrota faça um trampolim para a vitória que Deus tem preparado para você. Em nome de Jesus, eu decreto a tua vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, pode se assentar. Irmãos, sábado agora, a missionária Joelma vai estar aqui conosco, a partir das 8 horas. Então, convide alguém para estar aqui conosco. Amém. Ela veio do Brasil e ela vai estar aqui ministrando também a palavra. Você de casa que está nos acompanhando e não tem a chance de estar aqui conosco, nos acompanhe também no sábado a partir das 8 horas.
A missionária Joelma, que veio do Brasil, estará aqui ministrando a palavra do Senhor. E domingo nós estaremos aqui novamente aprendendo a palavra de Deus. Amém? Na escola bíblica dominical, né? Então, irmãos, nós estaremos aprendendo, porque quem mais aprende, conhece mais. E quem conhece mais, tem mais argumento. Quem tem mais argumento, porque pode debater ideias. Amém? Então, você deve ser um conhecedor da palavra de Deus, para você ter argumento para aqueles que pensam que sabe aquilo que não sabe, diz que conhece aquilo que nunca viu. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara. A favor da verdade, pois contra a verdade não há fatos e nem argumento. Amém? Curve tua cabeça. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui nesse lugar nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mais um dia teve misericórdia da minha vida e dos meus irmãos também. Obrigado por essa igreja que o Senhor nos deste, obrigado por cada membro. Obrigado, Pai querido, por cada congregado, obrigado por cada visitante, Pai querido. Obrigado por cada pessoa, Pai querido, que eu conheço. Pai querido, que não desceu à sepultura nesse dia de hoje. Obrigado, Pai querido, porque nenhum dos meus irmãos que aqui presentes estão, nenhum dos seus parentes desceu à sepultura hoje, Pai querido. Então, há uma chance, Pai querido, de esperança para a vida daqueles que não ainda entenderam, que precisam viver o melhor de Deus, entregando sua vida. Por isso, Pai querido, que nós, como novas criaturas, queremos mostrar um caminho novo para aqueles que estão vivendo em caminhos velhos, porque há muitos que estão vivendo em caminhos velhos, Pai querido, e que eles aprendam a olhar para os irmãos aqui presentes, esse caminho novo que o Senhor tem nos dado nessa noite, para trilhar, Pai querido, porque nós chegaremos amanhã no trabalho diferente, chegaremos na escola diferente, as pessoas olharão para nós, Pai querido, e verão algo diferente, porque, Pai querido, tudo que é novo chama a atenção. Pai querido, tudo que é novo, Pai querido, desperta desejo, Pai querido, e eu tenho certeza de uma coisa, Pai amado, que eles vão desejar saber, Pai querido, porque quando olharem para vocês, olharem para mim, olhar para os teus filhos, Pai querido, eles verão que há um brilho diferente nos olhos, há um brilho, Pai querido, de luz, um brilho, Pai querido, de alegria, um brilho, Pai querido, de paz, um brilho, Pai querido, de mansidão, um brilho, Pai querido, de longanimidade, Pai querido, e perseverança. Por isso, Pai querido, eu creio, Pai amado, que o Senhor falou o coração dos meus irmãos. Eu tenho certeza que o Senhor falou para eles uma palavra poderosa e a semente foi plantada. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde o teu coração. E não permita com que o diabo arranque a boa semente da tua vida em nome de Jesus. Porque você é mais do que vencedor. Porque tu tem a força do jovem em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na vida de todos nós que aguardamos e esperamos a volta de Jesus. Que todos concordam, digam amém. Agindo Deus, se Deus é por nós, uma salva de palmas para Ele então.